Hoje vamos ver o nosso módulo de estrutura visual do LaTeX. Primeiramente, nós vamos aprender sobre como utilizar as cores dentro do documento LaTeX. Como colorir textos, como colorir páginas, como colorir blocos de textos, entre algumas outras funções. Primeiramente, para utilizar essas funções, nós precisamos utilizar pacote, ou seja, a nossa biblioteca de funções. O que é essa biblioteca? Similar a uma biblioteca normal, para você encontrar um livro, por exemplo, na biblioteca, você tem que ir lá e buscar aquele livro. Na biblioteca de funções, é da mesma ideia. Então, você vai na biblioteca de funções para encontrar alguma função que você deseja utilizar. Então, se você colocar uma função e quando o LaTeX organizar aquela função, quando você compilar aquele método, e ele não tiver a biblioteca citada lá em cima, ele não vai reconhecer aquela função. Ele não sabe o que fazer com aquela função. Então, para utilizar nossas funções de color, nós temos que usar esse códigozinho aqui, que é o /usePackage e o xcolor, com essas especificações aqui. O pacote, na verdade, é o xcolor, mas nós vamos utilizar esse pacote divnames também, para facilitar a nossa vida com relação a cores que devemos utilizar. Então ele vai facilitar com relação à nomeação. A gente vai poder citar o nome de uma cor e ele vai automaticamente reconhecer que cor é aquela. Agora vamos ver os comandos que nós vamos utilizar para cada função que nós queremos. Então, se você quer colorir um texto específico, ou um bloco de texto, um parágrafo, você pode utilizar o /color. Como é que funciona o /color? Nessa estrutura visual que nós falamos aqui, o /color se comporta da seguinte forma. Nós utilizamos o /color e a cor que queremos entre chaves, e tudo que tiver abaixo desse color, ele vai se tornar daquela cor. E todo o texto. E ele somente vai parar de ser aquela cor quando eu colocar outro /color ou outra função de cor. Então, se eu escrevo uma página e no topo dessa página eu coloco o /color red, todo o meu artigo, toda a minha monografia vai estar de cor vermelha. Então toda a fonte dela vai permanecer normal, mas a cor vai ser vermelha. Então eu vou continuar utilizando aquela função até que eu ache outra função de cores. Ficou bem claro isso? Então deixei um exemplo aqui. Nesse exemplo aqui eu coloquei um /blue, logo após um /red e um /yellow. Então você pode ver que a cada chamada de função, uma cor diferente é gerada no texto. Então se eu tivesse outras palavras antes do /red aqui, por exemplo, antes do vermelho, então todas as palavras iam estar em azul. E aí, se eu tivesse alguma outra palavra depois do vermelho e antes do /yellow, todas as palavras iam estar vermelho. E assim por diante. Outra função é o textcolor. Essa é uma função bem mais específica. Então a gente pode especificar que bloco de texto vai ter determinada cor. Então nesse exemplo aí, eu tenho um /textcolor. Eu especifiquei a cor red. Um detalhe aqui é que vocês podem ver que eu deixei de utilizar a exclamação logo após a cor. Então você pode utilizar ou não. É simplesmente uma questão visual. Na verdade é uma questão um pouco técnica, mas que não vai fazer diferença se você colocar simplesmente a cor. Então eu botei o red aí, e dentro da outra chave eu coloco o texto que eu quero que esteja daquela cor. Então toda vez que eu quiser utilizar simplesmente um parágrafo específico com uma cor, ou um pequeno trecho de texto com aquela determinada cor, eu uso o textcolor. É mais simples para mim. Então eu especifico qual a cor daquele texto em específico.
o Page Color. Essa é uma função diferente das outras, em que eu não vou colorir o texto em si, mas eu colorir a página. Imagine que esse Page Color, eu tenho uma página em branco, e quando eu coloco esse Page Color em uma determinada página, toda aquela página vai ficar daquela cor. Então, se eu der um /page color blue, toda a página vai ficar em azul. O fundo da página, e não a fonte. Então, o texto vai continuar preto, ou da cor que você especificou com /color ou /text color. Mas o fundo, a página em si, vai estar em azul, por exemplo, ou em vermelho. Então, você vai especificar qual a cor da página que você vai utilizar. Isso abre um leque muito grande. Então, você pode agora, além de colorir o texto, você colorir também a página. Eu acho difícil de utilizar, mas há necessidades também que se pode utilizar. Então, é bom ter conhecimento dessa função, para caso você precise colorir uma página de alguma cor, você utiliza esse comando que é bem simples. Outro comando também é o Color Box. Esse comando é mais útil, que ele diminui essa questão do /color, /page color, porque o /page color, a função dele é colorir toda a página. Esse Color Box ele funciona como text box, text color. Como é que o text color faz? Eu digo qual é a frase que eu quero de determinada cor. Esse aqui é o contrário. Eu digo o fundo que aquela frase vai ter. Então eu posso ter um texto em preto, mas que eu quero botar um fundo azul para destacar ele, para colocar ele em maior importância ou relevância no texto. Então, se eu coloco o /color box entre chaves blue e as outras chaves vão dizer qual o texto que eu quero. Então, eu botei bloco azul, então ele vai estar com o fundo azul. As letras vão continuar da mesma cor, mas o fundo vai estar azul, em destaque. Agora, lembrem que eu falei daquele nossa especificação lá no pacote com relação a nomes. Então, pronto. Aqui é a nossa tabela de nomes. Pense o seguinte, para a gente utilizar todas essas cores, a gente tem que ver o código delas. O que é que a minha biblioteca, a nossa biblioteca faz? Ela vai simplificar para você. Então, em todos esses exemplos, eu usei simplesmente Blue e Red. Mas eu poderia utilizar qualquer um dessa paleta de cores que ele iria ser reconhecido. Então, se eu quiser utilizar uma cor diferente, eu tenho todo esse leque de opções que facilita a minha vida e que me ajuda a colorir todo o meu documento à medida da necessidade de uma forma mais simples, ao invés de ficar procurando. Então, eu vejo essa paleta de cor e eu vejo, essa cor aqui é melhor para mim. Então, você tem todo esse leque de opções. Ok?